Ora, a palavra é o alimento do teu espírito. A tua carne se alimenta de comida que a terra produz. O teu espírito não se alimenta de louvor, o teu espírito não se alimenta de água, o teu espírito não se alimenta de uma boa gramática, o teu espírito não se alimenta de diploma universitário, o teu espírito não se alimenta de dinheiro, o teu espírito não se alimenta de viagens internacionais, o teu espírito se alimenta da palavra, irmão. Pelo amor de Deus. Fala, querido, como é que tá? Tudo bem? A graça e a paz. Você sabe para quê, para qual finalidade a teologia da prosperidade e a teologia da libertação fora criada? Você faz alguma noção? Onde foi que criou? Quem foi que criou? Nós vamos tratar disto hoje. Querido, a teologia da libertação, que é o assunto deste vídeo, ela fora criada dentro da antiga União Soviética lá pelo ano de 1940 e pouco, porque a antiga União Soviética ela fora saqueada em 1954 pelos banqueiros europeus, americanos, cartéis colombianos, cartéis mexicanos e alguns outros players que adoram saquear grandes nações. A teologia da prosperidade e a teologia da libertação fora criada dentro daquela terra de sangue que é a Rússia, a antiga União Soviética. E hoje, a Rússia sempre foram terras de sangue. E continua sendo até hoje. E ela fora criada lá naquelas terras de sangue e enviada para os Estados Unidos, que à época eram eram os maiores países, eu estou falando países americanos, porque lá é diferente do Brasil, né? Dentro, eles dizem que são muitos Estados Unidos dentro de um país só, porque cada estado tem a sua própria, o seu próprio STF, é diferente do Brasil. Então, fora enviado para lá, para os Estados Unidos, para minar os fundamentos da fé dos americanos, e não só dos americanos, porque eles sabiam que não ia esse vírus, tá? Essa verbarrogia maligna não ia ficar só lá. Iria se alastrar pelo mundo inteiro, e foi o que aconteceu. Em 1973, se eu não me engano, ou 1983, um pastor levou a teologia da libertação e a teologia da prosperidade para a Austrália. E da Austrália ela se alastrou com muita força, com mais força ainda, para o mundo por meio da igreja Hillsong. E você já deve ter escutado os escândalos que esta igreja, as desgraças satânicas e malignas que esta igreja Hillsong causou em várias igrejas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Na América não preciso mais falar, porque eu tenho um vídeo aqui que eu falei que em 2025 foram fechadas mais de 15 mil igrejas protestantes no Brasil. Isto é o resultado do dano maligno, do dano aos fundamentos da fé cristã por meio da teologia da libertação e da teologia da prosperidade. E infelizmente eles tiveram muito sucesso. Tiveram muito sucesso porque quando você olha para as igrejas americanas você se entristece com o que era e com o que é. Infelizmente, as igrejas americanas hoje elas estão mais voltadas
para glorificar e exaltar e se curvar diante de celebridades do mundo de Hollywood e também o mundo da política. Não é diferente no Brasil, porque tudo que acontece dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos influencia a sua vizinhança. E infelizmente as igrejas no Brasil hoje, eu posso afirmar com certeza que 96% dela vive de hipocrisia, vive de engano, vive de verbarrogias, vive de trapaça e não querem mais saber de se consagrar verdadeiramente ao nome sagrado do Todo-Poderoso Senhor Deus. E hoje, infelizmente, a própria igreja protestante dentro dos Estados Unidos e algumas igrejas, algumas não, né? Algumas que ainda existem, subsistem dentro do continente europeu e também na América Latina aqui, estão curvadas adorando um tirano, uma criatura sádica chamada Vladimir Putin. Porque o Vladimir Putin, por meio de uma arma letal chamada desinformação, e foi por meio desta arma letal para a mente humana que fora criada a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. E deu muito certo. Este camarada até hoje, ele continua se colocando, ele continua se vendendo, ele continua fazendo um marketing maligno por meio da desinformação, que ele é a última barreira que protege a família conservadora, a família protestante, a família tradicional ocidental no hemisfério ocidental. E tem milhares de católicos, milhares de protestantes, milhares de homens e mulheres com caráter elevado, e muitas das vezes com caráter, se eu demole, acima do meu. E Jesus deixou muito claro: se o meu caráter, se o meu caráter moral não exceder e muito aos dos escribas e dos fariseus, esquece céu, o inferno me espera. Estas pessoas acreditam piamente que o Vladimir Putin é ele que protege verdadeiramente, é ele que segura, é ele que preserva, ele é a última barreira que protege a família tradicional ocidental. É uma coisa assustadora e ao mesmo tempo sádica, porque veja, o Vladimir Putin, ele é um tirano, ele é uma criatura sádica. O Vladimir Putin é ele que decide o futuro dos russos e o futuro das russas. Ele está mandando milhares de jovens para lutar com a Ucrânia. E muitos estão perdendo as suas vidas no campo de batalha. E os que voltam, voltam sem pernas, sem braços. Homem de 20 e poucos anos. Porque esta é uma guerra dele. Das ambições dele, não é do povo russo. E é uma coisa impressionante que as pessoas não conseguem ligar uma coisa a outra, ligar os pontos. O Vladimir Putin é um tirano. É uma criatura baixa que não dá liberdade ao seu povo, que não deixa o seu povo ir livre para casa e escolher o seu próprio destino. Assim como Xi Jinping, Kim Jong-un e muitos outros tiranos pelo mundo afora. Então, a teologia da libertação fora criada e ela é alimentada por Vladimir Putin e seus asseclas. E tem uma outra informação aqui que você não sabe, irmão. Toda a mudança, tem crianças aí com 13, 14 anos que mudaram de sexo. O garoto nasceu com falos entre as pernas, trocou por uma vulva, arrancou os mamilos. Você olha hoje para a garota, ela parece um homem. Com barba na cara, você tem a Tami aí. Com barba na cara.
O que é aquilo ali? Aquilo ali é um investimento estrangeiro para destruir a família ocidental e o Vladimir Putin está envolvido nisto. Ele está envolvido até o último fio de cabelo, e não só ele. Essa sociedade aí que o Donald Trump tá literalmente jogando ela por terra, não a sociedade, né? Mas o regime iraniano, a guarda revolucionária, o Partido Comunista Chinês, o próprio Vladimir Putin, eles estão envolvidos na desgraça. Por que o Ocidente está fedendo? O Lenin prometeu que o Ocidente iria feder, e o Ocidente está fedendo. Mas a igreja parece não entender Oséias 4:6 ou 6:4. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É por isso que a igreja está no nível de religiosidade que está. Porque não examina a palavra, não conhece a palavra, despreza a palavra. Ora, a palavra é o alimento do teu espírito. A tua carne se alimenta de comida que a terra produz. O teu espírito não se alimenta de louvor, o teu espírito não se alimenta de água, o teu espírito não se alimenta de uma boa gramática, o teu espírito não se alimenta de diploma universitário, o teu espírito não se alimenta de dinheiro, o teu espírito não se alimenta de viagens internacionais, o teu espírito se alimenta da palavra, irmão. Pelo amor de Deus. Por você desprezar a palavra, você é enganado. Você é ludibriado. Você cai em várias armadilhas destes tiranos, essas pessoas sádicas. A teologia da prosperidade e a teologia da libertação, ela e verdadeiramente, ela está dilacerando os fundamentos da igreja no Ocidente. O Ocidente hoje ele está homossexualizado e sexualizado. O libido dominante, o Yetzer Hará, que é um termo hebraico, que faz você comer um ovo pela manhã, que faz você gerar uma criança, ele está literalmente exacerbado. É uma sociedade mergulhada na pornografia, mergulhada em tudo que não presta, mergulhada em zombar do nome sagrado do Todo-Poderoso Senhor Deus, por meio da teologia da libertação, por meio da teologia da prosperidade e por meio desses louvores que não exaltam o nome do Senhor Jesus. As batidas musicais que a igreja Hillsong criou na Austrália é para te deixar à flor da pele as suas emoções exacerbadas e você chora, mas tu tá chorando porque é de arrependimento, é de você parar para analisar a tua vida e ver o quanto você tem desprezado a Deus, o quanto você tem esquecido de Deus, o quanto você abandonou o teu chamado, o quanto você abandonou o teu ministério. Não, são aquelas batidas musicais que a igreja Hillsong criou em 1983, por aí, para atrair pessoas, para atrair membros. E deu muito certo. As batidas musicais foram alteradas e a música exerce um poder muito grande sobre a mente humana. Nós precisamos da música, a música é muito importante para nós. Daí você entende o porquê que a maior potência econômica e bélica do mundo está mergulhada também na pornografia. É uma sociedade mergulhada de cabeça no libido dominante por meio da música. O próprio hip hop é uma arma letal contra a mente humana.
pagode, samba, ser, sertanejo universo, toda essa porcaria está tudo atrelado à teologia da prosperidade e à teologia da libertação. E aí você tem hoje pastores antigos que fizeram um grande trabalho para o nome sagrado do Senhor, fizeram um grande trabalho para o crescimento e o desenvolvimento da igreja protestante, em especial no Brasil. Estão curvados diante da teologia da prosperidade. Uma coisa absurda, o homem ir para a internet, morando num país, estando num país, residindo num país. E um homem que tem até uma oratória muito boa, tem um conhecimento da palavra muito bom, um homem antigo, vai para a internet falar que precisa comprar um avião novo. Quando no Brasil, metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem sem saneamento básico. E nós sabemos que o que movimenta as igrejas protestantes no Brasil são o dinheiro dos trabalhadores, das classes trabalhadoras, das classes do subsolo e das portarias, e poucos alguns das classes médias. Nós sabemos disto. Nós sabemos disto. O cara vai para a internet falar que precisa comprar um avião novo. Ou seja, mergulhado de cabeça na teologia da prosperidade. Não estou dizendo que é proibido de você ser rico, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que você perdeu o senso de proporcionalidade e o que verdadeiramente é importante, o que importa para você. É isso que eu estou dizendo. Então eu estou aqui denunciando. Para que a teologia da prosperidade e a teologia da libertação fora criada para você simplesmente entender e ficar longe destas duas plataformas, porque elas estão acabando com a fé das pessoas. Elas estão destruindo casamentos, destruindo talentos, destruindo caráter, destruindo dons, destruindo amizades longevas. Estão destruindo literalmente, porque qual é a base ocidental? É a fé. É a égide judaico-cristã. Esta é a base ocidental. Esta base ocidental foi ela que fundiu, foi ela que constituiu o Ocidente. Sem ela, o Ocidente jamais seria o que é. O Ocidente só é o que é por causa da igreja protestante, a presença poderosa do Espírito Santo, por meio dos seus fiéis, por meio dos seus ministros. O Ocidente só é o que é por causa da presença poderosa do Espírito Santo de Deus dentro dos seus escolhido, dos seus chamados. Os Estados Unidos só são o que são por causa da igreja protestante, por causa do Espírito Santo de Deus. Se você o despreza, você vai ser destruído, você vai colapsar. E nós estamos vendo agora o colapso do Ocidente. Porque o Ocidente está sendo colapsado? Porque a igreja protestante no Brasil deixou de adorar a Deus. A igreja protestante no Brasil deixou de adorar a Deus e passou a adorar as coisas que Deus criou. E aí nós estamos vendo o resultado. Assim como estiver a igreja, estará o mundo. O que você acha desse conteúdo? Bota um comentário aqui embaixo concordando ou discordando. Não deixe de se inscrever no canal, colocar curtir a página, para que esse canal ganhe relevância dentro da plataforma, porque nós estamos aqui para isso, eu trabalho para isto, eu produzo vídeos para isso. Se você compartilha, se você gostou, compartilha para a tua rede social. Tá mais escurinha a tela hoje, né? Nos veremos no próximo vídeo, um abraço e até lá, tchau.